Olá, se você ainda não se inscreveu, junte-se a nós, coloque lá o seu like, seu dislike. Queridos, eu estava pensando um pouco numa multidão que seguia Jesus e numa certa vez trouxeram para ele um surdo e mudo. Ele não podia nem ouvir os ensinos de Jesus e muito menos pedir pela sua ajuda, pelo menos verbalmente. Mas o fato é que ele enfrentava um problema sério, grave, com esperanças mínimas ou nenhuma no que diz respeito ao que a medicina da época podia fazer por ele. E ele, provavelmente, como tantos outros, teria caminhado quilômetros em busca de ajuda, e a fama de Jesus como alguém que estava curando enfermos percorria toda aquela região, e as pessoas então buscavam ajuda que podiam, porque sabiam que Jesus estava operando milagres. Sabe quando que o milagre é preciso? Quando nós não estamos encontrando meios de resolver as nossas questões. Há uma necessidade de uma intervenção sobrenatural. E talvez esse seja o momento que você está vivendo, um momento que talvez você necessite de uma intervenção sobrenatural. Mas quero levantar 3 questões para você pensar. Primeiro, qual o tamanho do seu problema? O que define o tamanho do seu problema? E eu vou dizer para você que eu entendo que não é o próprio problema que define o seu tamanho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes aquilo que é difícil para você, para o outro não tem tanta importância. Na realidade, o que define o tamanho do nosso problema é o tamanho da nossa dor, não é verdade? Então, o tamanho da sua dor é o que define o tamanho desse desafio que está diante de você. A segunda coisa é quem se importa. Eu estou falando isso porque na sociedade que nós vivemos hoje, muito pouca gente se importa com a dor que estamos vivendo. Pode não ser o seu caso, pode ser que tenha pessoas ao seu redor, amigos, pessoas que estão aí presentes, né, compartilhando da sua aflição e tentando ser solidário ao que você está vivendo. A terceira questão é quem é que pode te ajudar? Eu estou falando isso porque muitas vezes a medicina não é capaz, não consegue resolver a nossa questão. Outras situações, não adianta ser amigo de um advogado ou ter um bom juiz, mas o problema não se resolve. Ou num terceiro aspecto, você pode ter um problema sério, que mesmo que tivesse muito dinheiro, você não conseguiria resolver. Eu estou dizendo isso para despertar em você. Hoje eu quero instigar e provocar a sua fé. Por quê? Porque, querido, a fé em Deus pode atrair a sua atenção, atrair o seu desejo de nos abençoar. Estou dizendo isso para você se sentir motivado, como era a situação daquele surdo que eu mencionei na história, e você procurar a Deus para a solução do seu problema. Isto porque Deus não mudou. Isto porque Jesus continua se importando com as pessoas. Isto porque a fé atrai a atenção de Deus. Isto porque Deus não perdeu o seu poder e Jesus se importa com você. Ele pode mudar a sua realidade. Portanto, faça uma oração, entregue esse assunto para Ele. Peça que Jesus intervenha, peça que Ele se mova, peça que Ele venha na sua direção e te ajude nessa situação. Ok? Que Deus abençoe você, que você possa se sentir desafiado a conversar com Deus a respeito do drama, do problema e da luta que você enfrenta hoje.